Olá, estamos no escuro. Eu sou Vasco Câmara. Eu sou a Alexandra Prado Coelho. Temos música do Rodrigo Amado Quartet. E vamos falar sobre cinema e outras coisas. Vamos falar hoje de um filme, de um documentário que passou no Indie Lisboa e que eu estive a assistir, e tu também estiveste a assistir, mas estavas em dupla condição. Em dupla condição. Estavas na sala e estavas no ecrã. É um documentário chamado Não Desviar o Olhar, do Júlio Alves, e que acompanha 4 críticos de cinema numa espécie de procura da essência da cinefilia destas pessoas. Um és tu, Vasco Câmara. Outro é o Luís Miguel Oliveira, que também é crítico aqui do Público. E os outros 2 são a Inês Lourenço e o Ricardo Vieira Lisboa. Eu achei o filme muito bonito. É um filme que nos leva ao universo do cinema das outras pessoas, neste caso vocês os 4, sendo que o que acontece é que vocês falam de filmes que vos marcaram. Nada disto é muito óbvio nem muito literal, ou seja, vocês vão buscar não os vossos filmes preferidos, nada disso, mas a ideia de filmes que, de alguma maneira, ao longo das vossas vidas, vos trouxeram o cinema para dentro de vocês e o tornaram tão importante para vocês. E eu acho que vocês fazem isso todos com muita generosidade. Aliás, o Júlio Alves disse isso, não é? Vocês disponibilizaram-se logo para falar das vossas vidas e do cinema nas vossas vidas, através daquelas imagens que são projetadas não num ecrã normal ou numa tela normal, mas vocês são filmados no arquivo das imagens... No anime, e as imagens são projetadas por várias superfícies diferentes. O Júlio constrói uma forma muito artesanal, constrói uma espécie de cenário com as pré-existências, ou seja, aquilo que ali está, naquelas salas, não é? Aquelas máquinas, com alguns panos, e as coisas são projetadas, fica de facto um ambiente de luz e sombra. O que é bonito porque traz as imagens de uma maneira que vos envolve, não é? E que no fundo porque elas saem também das vossas cabeças, não é? Dos vossos fantasmas, das coisas que se imprimiram em vocês, não é? O título Não Desviar o Olhar vem de uma frase do Ricardo Vieira Lisboa que tem a ver com isso, que é o estar numa sala de cinema e obrigar-se a ver, não é? A não desviar o olhar do filme. E eu fiquei a pensar nisso e depois houve um debate com vocês os 4 e moderado pelo Carlos Vaz Marques no final, e em que todos falaram um bocadinho da vossa relação com o cinema e o que eu fiquei a pensar é, de facto, são obviamente cinéfilos com uma relação com o cinema que é diferente da minha, por exemplo. Eu gosto muito de cinema, mas há na vossa espécie de imersão numa sala escura e nessa, se calhar, tentativa de não desviar o olhar, uma relação com o mundo que é diferente da minha. E o Luís Miguel Oliveira disse uma frase muito interessante, a certa altura, acho que citou o Serge Daney, dizendo qualquer coisa como: o cinema é aquilo que nos permite chegar ao mundo não passando pela sociedade. Coisa na qual eu não me revejo, porque eu gosto de passar pela sociedade. Eu gosto de chegar ao mundo, mas gosto de passar pela sociedade e não gosto de me refugiar num cinema, nem de me confrontar com a realidade através das imagens dessa maneira. Não sei se... Sim, eu só discordo aí da palavra refugiar. É como, ao dizeres isso, é como se o cinema fosse, ou a sala de cinema, fosse uma espécie de lugar onde não se sentem, por exemplo, as violências do mundo. Ora, eu não acho isso. Acho que não era isso que o Serge Daney queria dizer. Porque eu acho que o sítio onde tu podes de facto sentir violência, onde deves sentir violência, é a sala de cinema. Não é? A sala de cinema é que é o sítio propício para tu seres violentado, e porque é isso que te altera, que te faz andar para a frente. Há de facto qualquer coisa de decantado numa sala de cinema que não é isolado da realidade. Até porque os filmes, o que se passa nos filmes tem tudo a ver com o que se passa na realidade, porque o filme é feito por pessoas cujas vidas também são tocadas pela realidade. Portanto, aquilo que elas filmaram, aquilo que elas ficcionaram, aquilo que elas documentaram, tem sinais da realidade, e portanto é normal, ou é inevitável que aquilo não seja um refúgio do mundo, no sentido de escapar às regras do mundo. Não escapa. O que eu acho é que elas estão ali de uma forma decantada, no sentido em que
há qualquer coisa de experiência de estar numa sala. Eu acho que a experiência da sala que as pessoas falam, o coletivo, estarmos todos juntos e não sei o quê, é verdade, é tudo isso, porque estamos ali a passar, por exemplo, uma sala cheia de espectadores, uma sala sem lugar, cheia de espectadores, a ver um filme, não é? Imagina um filme perturbador, ou um filme incomodativo, um filme que violenta, e estarmos todos subjugados ou a ser, enfrentando isso, sendo nós todos diferentes e portanto temos relações diferentes, mas o facto de estarmos todos juntos, isso produz, acho eu, em cada um de nós qualquer coisa que não é afastado do mundo. O que eu acho que o Sérgio já nem quis dizer com isso foi outra coisa, foi chegar ao essencial sem ter que passar por aquilo que não é essencial. Mas em que o fundamental da questão é o essencial. O essencial é chegar ao essencial, sem passar pelo acessório. Eu acho que é isso que ele quis dizer. E o cinema tem isso. É por isso que o cinema é simultaneamente uma das formas de arte mais concretas e também pode ser das mais abstratas. Portanto, porque está lá tudo. E sim, eu acho que o cinema deve incomodar, deve violentar. Pois, incomoda e violenta, na verdade, mas eu não sou esse tipo de pessoa que não desvia o olhar. Eu evito algumas coisas. Eu acho que há filmes que são de tal maneira incómodos e que nos perturbam de tal maneira que eu evito vê-los. Um exemplo que aparece, aliás, no documentário, que é escolhido, penso que pelo Ricardo, não é? A Laranja Mecânica. A Laranja Mecânica foi um filme que eu vi uma vez, que me senti terrivelmente mal, que me levantei, que tive que sair da sala, que tive que me encostar à parede, já não me lembro, mas enfim, acho que evitei vê-lo porque me estava a sentir, e acho que me identifico um bocadinho com a própria personagem principal da Laranja Mecânica, que sendo uma pessoa violenta, coisa que eu não sou, mas que no fim do filme, que a certa altura no filme, para ser tratado, não é? Para ser curado, é posto a ver violência com, enfim, uma coisa que lhes segura os olhos para ele não os poder fechar, não é? Eles vão-lhes deitando gotas para ele ter sempre os olhos abertos, ou seja, não o deixam de facto desviar o olhar. E isso é aflitivo de todas as maneiras. Sim, mas eu não gosto de me sentir numa sala de cinema presa a uma coisa que eu tenho que olhar de frente. O que é que a diferença para mim que a realidade tem? A realidade pode ser duríssima, não é? E podes ter que enfrentar situações muito diferentes, mas é como se tivesses pontos de fuga. A sala de cinema não me deixa pontos de fuga. E essa ideia de não desviar o olhar angustia-me um bocadinho. Sim, a realidade, muitas vezes para mim, ela é um dead end. As saídas podem ali estar, mas há um momento em que eu não as vejo. Não a vejo e, portanto, se persistir, se calhar vou encontrá-las. Mas há um momento em que eu não as vejo. Ora bem, isso para mim é muito mais pesado do que qualquer incómodo, qualquer violência numa sala de cinema. Obviamente que, não é, acho que não devemos levar à letra isto de não desviar o olhar. Obviamente que há coisas que estamos a ver e que eu desvio o olhar, quer dizer, acho que aquilo de desviar o olhar não é, por exemplo, esse cheiro da Laranja Mecânica, que é um filme que eu já não vejo há imenso tempo, mas ao ver o filme do Júlio Alves, em que há um momento em que se vê, porque tudo o que tem a ver então com olhos, para mim mete-me imensa impressão, portanto tudo o que tem a ver com uma espécie de agressão aos olhos, e há um momento em que de facto os olhos dele abertos e estão pinças, isso é incomodativo. Claro que sim, e os olhares desviam-se, mas acho que aí também o que ele quis dizer é outra coisa. Mas não é isso que me incomoda, não é o lado físico do desconforto dele que me incomoda. O que me incomoda no filme é a violência inicial. Há uma cena de violação que sim, é horrível. Ou isso sim. O que eu digo é que, por exemplo, só para dar outro exemplo, outro filme, o Irreversível, que é um filme que eu gosto imenso. Há uma longa cena de violação e há uma cena em que alguém esborracha a cabeça de outra pessoa com um extintor, assim. Eu sinto isso como violência. No momento em que isso está a acontecer, não estou a pensar, isto é um filme. Sim, eu sei que é um filme, mas a cena incomoda-me. Não digo que não feche os olhos ou que não... Mas não é esse o desviar do olhar. Né? O desviar do olhar, para mim, é algo demais que está para além das vicissitudes figurativas do filme. Não é? A maneira como o filme nos fala está para além dos seus episódios mais ou menos agressivos, mais ou menos incómodos, não é? Há um incómodo geral que é o próprio filme, não é? Às vezes há filmes que não têm provavelmente cenas incomodativas e o filme mexe contigo e violenta-te, não é? Mas há filmes que nos deixam totalmente sem esperança, não é? Há filmes de um vazio de humanidade que nos deixam sem esperança e não tens redenção nenhuma, não há ali... E encontras isso na realidade? Na realidade há sempre. Há sempre coisas, podes sempre desviar o olhar e de repente vês uma coisa boa. Na sala de cinema não podes. Eu lembro-me de um filme que nós vimos juntos há muito tempo e em que eu
estive o tempo praticamente todo de olhos fechados. Tu podes dizer qual é o título desse filme? Era o Henry, o retrato de um assassino. Do James McNaughton. Sim, eu não queria ver aquilo, eu não queria estar ali, também não queria sair, porque entretanto já não me sentia confortável para sair para a noite de Lisboa, portanto tive que ficar ali ouvindo apenas os sons do filme, que são igualmente perturbadores, porque de facto começas a imaginar aquilo tudo, e é um filme com o qual aliás o Nanni Moretti depois brinca. Exatamente, é verdade. Lendo a um crítico, sim, a crítica que ele escreveu sobre esse filme. Mas para te dizer isso, que é aquilo, eu transporto aquela violência, aquela desesperança, aquela falta de horizonte de esperança, depois saio do cinema com isso, é uma coisa que me pesa. Lembro-me de uma outra figura que sempre me impressionou imenso, a personagem do Blue Velvet, que ele respira, tem aquela máquina, o Dennis Hopper que tem uma máquina para respirar, para ter oxigênio. Aquilo foi para mim perseguiu-me durante muito tempo aquela figura daquele homem, e acho muito, muito interessante no documentário, porque vocês também falam dessas imagens que vos assombram ao longo dos tempos, umas de uma forma positiva, outras de uma forma negativa. O Luís Miguel fala de uma imagem que não tem grande importância na história do cinema, mas que o assombrou durante muito tempo e que ele viu um dia numa tarde até na televisão. E isso é muito interessante, porque todos nós partilhamos, eu acho, essa relação com o cinema. Mas, ou seja, então olhaste para nós nessa sala de conferências de imprensa e pensaste assim, estão aqui 4 misantropos, criaturas das cavernas e da escuridão, gente que não sabe falar com o seu... Não sabe estar no mundo, não sabe estar no mundo. É isto que se chama crítica de cinema. São estes seres em extinção, os críticos de cinema. Aliás, o debate final, o debate que aconteceu no final do filme tinha como título "A crítica morreu, vivam os críticos". E a conclusão que tu tiraste, logo muito no início do debate, foi que a crítica não morreu, mas o espectador sim. Quem morreu foi o espectador. Sim, eu percebo o que estás a dizer sobre obviamente que nós os 4 somos completamente diferentes, não é? Somos pessoas diferentes e somos de gerações diferentes, inclusivamente, e somos de proveniências geográficas também tão diferentes que isso marca as nossas vidas. Mas obviamente que o cinema entrou muito cedo em nós. Mas eu acho que nós também, sendo diferentes, representamos talvez algo que se calhar já não existe. Se calhar o que nos aproxima, é isso. É fazermos parte de uma leitura do cinema e, portanto, logo do mundo, que se calhar já não está ativa. Um sítio que eu acho que se vê isso é, por exemplo, um festival de cinema, não é? Como agora o Festival de Cannes, não é? Estão no Festival de Cannes 2.000 pessoas, 2.000 jornalistas, ou seja, para além do público que existe em algumas sessões, portanto, 2.000 profissionais, 2.000, 3.000 profissionais. Muito mais de metade destas pessoas tem uma relação com o cinema que não tem nada a ver, nada a ver com isso que tu viste naquele filme, no filme de Júlio Alves, e que viste naquela sala de conferências de imprensa. Que, aliás, só lembrei-me de o crítico de cinema da New Yorker, há um documentário sobre a New Yorker que está disponível na Netflix, em que mostra o trabalho dos vários jornalistas da New Yorker e do crítico de cinema deles, que explica que vai ao cinema e que depois tem que sair e tem que vir muito rapidamente, não evitando todas as pessoas que possa encontrar pelo caminho, porque ele não pode sair do ambiente do filme, não é? Ele tem que chegar ao seu computador e escrever, carregando ainda nele tudo o que acabou de sentir. Até é comovente vê-lo, porque ele diz que ele sente uma grande responsabilidade e uma obrigação para com o realizador de ser o mais transparente, honesto possível naquilo que sente e que vê e que pensa, e que, portanto, quer guardar aquilo até conseguir transmitir isso para um texto com toda a honestidade. Sim, a minha versão disso é a sensação que eu tenho muitas vezes enquanto certos filmes que eu, por uma razão ou outra, não vejo, mas não escrevo sobre eles, ou não escrevi sobre eles, porque escreveu outra pessoa, a minha memória desse filme é bastante cheia de névoa. Escrever é muito importante para mim para me relacionar com o filme.
Ou seja, esta ideia de que escrevo para mim, isso sim, mas não é num sentido, digamos, algo de narcísico, não. Demora muito para eu perceber exatamente porque é que eu gosto de um filme. Quer dizer, sou capaz de dizer, eu gostei, sou capaz de dizer, não gostei, mas depois preciso de falar sobre ele. E falar sobre ele ou falando com alguém ou escrevendo. E é isso que me recorta o filme. É engraçado porque eu, muitas vezes, a falar sobre... olha, às vezes até a gravar aqui um podcast, a falar sobre um filme, o filme depois evidencia-se de uma maneira, é como se até tivesse adormecido. E eu acho que essa coisa, o estar adormecido, tem a ver com o ambiente da sala de cinema, ou seja, aquilo que existe numa sala e que eu ainda tenho alguma memória de ver isso quando era miúdo, obviamente, mas por exemplo ainda já ia ao cinema, ia por exemplo ao Quarteto, ia aquelas salas pequenas, mas estavam sempre cheias, não é? Aquelas salas, estavas mesmo, as pessoas estavam todas umas em cima das outras, não é? E a experiência do coletivo era mesmo, quer dizer, não há outra palavra, quer dizer, nós estávamos ali, éramos quase como se fosse um corpo único. Aliás, eu até tenho memórias de filmes que eram filmes bastante incomodativos e dessa experiência ser, pelo facto de estarmos uns em cima dos outros, de ser mesmo claustrofóbico e de ser às vezes difícil. Ora, saindo daí, não é? É preciso que o filme seja, é preciso expulsar o filme, ou seja, fazê-lo... não quero ser piroso, mas como se fosse necessário dar à luz o filme, percebes? Porque o filme está naquela espécie de caverna ainda, não é? E é preciso que ele seja visto à luz, não é? E isso é através da conversa ou da escrita, para mim. São as maneiras de pôr luz sobre aquele objeto. Mas há ainda voltando à questão da generosidade, não é? Há uma generosidade no estar disponível para olhar para um objeto criado por outra pessoa, não é? Que por muito que tu gostes de cinema, quer dizer, a pessoa pode ir ao cinema, se eu vou ao cinema e não tenho que escrever sobre, não tenho nenhum trabalho a fazer a partir daquilo, estou completamente descontraída, não é? A ideia ali é, quando vocês, críticos, olham para o filme, têm que ter essa disponibilidade de uma atenção absoluta e depois da capacidade de fazerem passar através de vocês, não é? Tu estás a pensar mais no que foi, o que é que o realizador quis, o que é que ele pensou, como é que ele construiu, ou estás a pensar no como é que aquilo reverbera em ti? Sinceramente, acho que são várias coisas juntas, mas eu sinto que, e sei que há pessoas, críticos, que não pensam nada como eu acho que um filme escapa-se-nos sempre. É difícil agarrá-lo. E quanto mais sabemos, por exemplo, eu acho que as condições de produção de um filme fazem parte do próprio filme. Ficam no filme. E quanto mais sabemos sobre isso, mais saberemos alguma coisa sobre o filme. Logo, mais perceberemos o filme. E também se soubermos alguma coisa do realizador. Eu não estou a dizer que, digamos, a biografia do realizador interessa para o filme. Não vou sequer entrar por aí. Mas há algo do gesto do realizador, da intenção do realizador, da vontade do realizador, que fica no filme. E isso pode ser uma vitória ou pode ser um fracasso. O que não quer dizer que, sei lá, eu gosto de filmes de realizadores que eles próprios não gostam daqueles filmes. O filme, a partir do momento em que o filme é projetado e que vai cá para fora, o filme passa a ser meu, quer dizer, é a minha relação com o filme. E, portanto, eu posso gostar muito de um filme de um realizador e esse realizador não ter respeito nenhum por esse filme, achar que é o seu pior filme, ou que foi... A história do cinema está cheia de casos desses, de realizadores que... Ao contrário, tu podes não gostar nada de um filme e nunca te ocorre a ideia de se calhar eu não percebi, que é uma coisa que eu acho que muita gente sente. Não, mas que sim, o dizer não perceber talvez sim, ou não encontrei de facto o filme, não cheguei ao filme. Por isso é que eu acho que o filme, como comecei por dizer, um filme escapa-se-nos sempre, não é? Está sempre a escapar-se-nos. E, aliás, a forma como um filme muda de lugar quando o vês, por exemplo, 20 anos depois. O filme... Porque tu mudaste de lugar. Sim, porque eu mudei de lugar, exatamente. E por isso é uma realidade móvel, mesmo. Mas, portanto, estavas a falar de Cannes e estavas a dizer que a grande maioria não são só críticos de cinema neste sentido, do crítico da New Yorker que estão lá, não é? Não é são pessoas sentido. Que saem do filme e vão a correr... Não é nesse sentido, penso mesmo que é já uma minoria... São jornalistas, ou então não vale a pena estar a dizer, a nomeá-los, a nomear o lugar, porque são pessoas que escrevem, entre aspas, para sítios muito diferentes, desde as redes sociais até sites, muitos freelancers, ou seja, gente que está nos festivais, não para os cobrir no sentido em que, por exemplo, o público envia os seus enviados especiais aos festivais e que obviamente
concentram-se sobre uma parte muito específica, que é a parte, por exemplo, da competição, da relação internacional. Portanto, no sentido de encontrar uma narrativa, de ver o primeiro filme até ao último. Ora, isso é uma minoria, não é? São os grandes jornais europeus, americanos, que têm os seus enviados. Mas desses 2.000 e tal pessoas que lá estão, isso já é só a sobra do mundo de ontem. Porque a maior parte das pessoas que lá não está sequer essa ideia essa narrativa de cobrir um festival, cobrir a competição, estabelecer relações entre as secções, não existe. Existem filmes se esses filmes potenciarem uma história. E esse filme potencia uma história se tiver um realizador vedeta, ou um ator vedeta, ou uma atriz vedeta, se há um momento qualquer em que é importante. O filme pode não ter relevância nenhuma, mas há aquele ator ou aquela atriz está num momento particular da sua carreira, ou até da sua vida. Portanto, as pessoas movimentam-se. E isso é importante porque ao longo de um filme sente-se muito as cadeiras levantarem, as pessoas a saírem. As pessoas não estão a sair necessariamente porque não estão a gostar do filme. Estão a sair porque têm àquela hora uma entrevista marcada, vão a um fotocall com a atriz não sei quê, vão à conversa não sei de quem, e portanto o filme é apenas um elo, um meio entre coisas que eles querem de facto fazer e coisas que são importantes, e entre elas está o statement, a citação. Há um circo que é alimentado pela lógica do festival. Eu não sei, o Festival de Cannes, por exemplo, não foi sempre assim? O Festival de Cannes sempre teve esse lado das vedetas, que era uma coisa que se passava na praia, não é? Eram as vedetas, eram as starletes, sempre teve esse lado, mas era como que uma espécie de festival paralelo. O que eu acho que acontece agora, porque obviamente as coisas agora já não têm essa quase ingenuidade, não é a starlet que vai aparecer em biquíni no meio da praia, sempre houve esse tipo de, por exemplo, olha, quando o Leopardo foi promovido, o filme do Visconde foi promovido num festival, levaram uma pantera ou um leopardo com uma trela, a cardinal, o Visconde, ou seja, isso faz parte, é a promoção, mas isso era uma espécie de festival paralelo, porque no centro estavam os filmes, não é? Agora no centro estão os filmes, mas os filmes em si já são hoje também o resultado de uma interação entre realidades que nós há 20, 30 anos não sabíamos, que não pensávamos sequer nelas. E portanto o festival hoje é talvez mais misturado, sabe? Os mundos estão menos separados, mas o que lateja neles é qualquer coisa já de diferente de apenas daquela cinefilia pura, porque a maior parte, muitas das pessoas que ali estão não são cinéfilos nesse sentido, ainda que passem grande parte da sua vida a ver filmes, mas passam parte da vida a ver filmes por trabalho, porque têm que vender os seus textos a um jornal, a um site, e portanto... Mas tu dizias-me outro dia que há uma espécie de cansaço em relação a isso, até dos próprios atores e de... Sim, isso é um modelo que está em crise. Antigamente, nos festivais, quer dizer, no festival conseguia-se cultivar esta coisa de um jornalista encontrava um realizador ou um ator, ou seja, a ideia da entrevista como encontro de duas pessoas para conhecer a obra de um autor. Com o grande crescimento dos festivais, não é? Que os festivais começaram a ter cada vez mais jornalistas, isso tornou-se quase impraticável manter essa relação individual com o artista. Sendo que o próprio modelo de promoção dos filmes também se tornou num gigantesco hipermercado. Portanto, o que é que passou a ser fácil e mais barato para quem está a promover os filmes? Juntar numa sala, não é, 10 jornalistas e fazer circular por essa sala, como eles dizem, os talentos. Não é? O realizador, depois o ator principal, a atriz principal. E estão lá aquelas 10 pessoas, não é? A fazerem, têm 20 minutos, ou 20 minutos ou meia hora a fazer perguntas. E eu ainda me lembro, isto nos anos 90, no auge disto, ainda com cassetes, em que as pessoas trocavam cassetes, isto é, eu não tinha, por hipótese, eu não teria conseguido estar presente naquele grupo de 10 jornalistas para entrevistar a atriz A, mas estive na mesa em que entrevistou o ator B. Eu estou a dar um exemplo, que eu nunca fiz isto, obviamente, mas as cassetes trocavam. Tu que não fizeste o ator B, eu fiz.
mas eu não fiz o ator A e tu fizeste, depois trocávamos. O que é que isto... O que é Sim, é o resultado disto? É todas as histórias que saíram para a imprensa mundial são todas iguais. Todas iguais. Todas. Não deixou de haver essa relação individual. Mas não é um exclusivo dos festivais, os press junkets, não é? Que são, no fundo, sim, essas ações de promoção dos filmes, funcionam da mesma maneira, mas não é? O press junket depois também disseminou-se, não é? Hoje há uma versão, curiosamente parece-me que há uma versão do press junket diferente, que é através das plataformas online, em que os grupos são muito reduzidos. São 5, 6 pessoas, e eles são muito bem organizados porque implica que todas as pessoas façam as suas perguntas. Porque o que acontecia nesse período, quase, digamos, no auge selvagem do press junket, com essas 10, 11 pessoas, é que havia muitas pessoas que não faziam sequer perguntas nenhumas, ou porque não conseguiam, ou porque eram tímidas, ou porque no momento em que iam fazer a pergunta alguém sobrepunha, ou porque não tinham nada para perguntar, ou porque, e isto é real, ou porque nem sequer tinham visto o filme. E, portanto... Aproveitavam o trabalho dos outros. Portanto, isto desclassificou completamente a população dos festivais. You won't get away with it, Cody. Cody, huh? You got a good memory for names. Too good. Eu lembro-me que eu cheguei a ir a press junkets, não em festivais de cinema, mas fui aqui enviada pelo jornal uma vez ou outra a alguns press junkets, e era um bocadinho patético e até desconfortável aquela situação em que tu vias que a vedeta, ou às vezes eram 2 ou 3 atores que estavam à disposição dos jornalistas e tinham que responder a perguntas que não faziam sentido absolutamente nenhum na sequência umas das outras. E eu lembro-me de estar num press junket com o Hugh Grant, em que nós, antes dele chegar à sala, estávamos um grupo de jornalistas dos mais variados meios, desde os jornais ditos sérios até às revistas cor-de-rosa. E tinha havido um escândalo qualquer com o Hugh Grant pouco tempo antes. E, portanto, era preciso fazer perguntas sobre isso. As pessoas, os jornalistas das revistas cor-de-rosa estavam obviamente ali para isso. Não iam falar do filme. Aliás, eles disseram claramente quando nós nos juntámos ali que não iam fazer nenhuma pergunta sobre o filme, queriam era fazer essa pergunta. Então nós combinámos entre nós, jornalistas, que eles nos iriam deixar falar primeiro e fazer as nossas perguntas sobre o filme, porque provavelmente o Hugh Grant ia se sentir menos bem disposto quando fosse confrontado com as outras perguntas. Então aquilo foi organizado assim, vamos lá ter a primeira conversa sobre o filme, que era uma coisa que lhe agradaria a ele e que era o que ele estava ali para discutir, e depois então, quando já estiver esgotada essa parte, deixamos então às revistas cor-de-rosa um espaço para elas bombardearem com as perguntas delas. E era assim, uma coisa que não fazia absolutamente sentido nenhum, sendo que, desculpa só, entre os próprios jornais sérios, a lógica das perguntas era diferente, porque as pessoas têm textos diferentes na cabeça, completamente, não é? sim. E por isso é que eu acho muito difícil. Aliás, na altura em que eu participava nesses press junkets, eu muito cedo decidi que eu usaria esse material como, digamos, material para uma história que eu ainda iria construir encontrando mais material. Ou seja, reproduzir o que se passa num press junket é a coisa mais desinteressante que existe, quer dizer, não... E é dessa coabitação, né, de mundos que são, na verdade, diferentes, que eu acho que os festivais, e um festival grande como Cannes, ainda sente. Eu acho que estamos num momento interessante, porque é um momento de crise, ou seja, em que os jornalistas não estão satisfeitos, perceberam que cederam e que foram, de certa maneira, instrumentalizados, porque são olhados pelas empresas que promovem os filmes, não na verdade como jornalistas, mas como extensões das suas campanhas de promoção. Portanto, o que interessa a um promotor desses é ter 10 pessoas, não é? Que sejam pessoas completamente diferentes, e às vezes até juntam no mesmo grupo jornalistas do mesmo país, de jornais até que são, digamos, entre aspas, rivais, o que é um absurdo, porque o material que tu vais ter é o mesmo sempre. Portanto, mas para eles vão-se aborrifar, o que eles querem é uma lógica de acumulação, é que gente que torne de facto a coisa global. Mas isso de facto os jornalistas perceberam que foram, de certa maneira, se deixaram instrumentalizar, e os próprios atores, neste momento, cortam-se muito nesse tipo, nos contratos que fazem com os filmes, e quando chega à parte da promoção, dizem, por exemplo, eu só faço uma conferência de imprensa, não faço press junkets. Ora, isso está a gerar uma crise porque há, de facto, uma grande parte da população dos festivais que é freelancer, que vai aos festivais para conseguir
digamos, falar com as vedetas. Portanto, se elas não falam, eles não conseguem fazer propostas a jornais e se não conseguem, também não têm dinheiro para sustentar a sua própria presença nesses festivais, que é caríssima, não é? É tudo muito caro. Portanto, eu espero que esta crise torne evidente que o modelo não faz sentido. E esperas que aconteça o quê depois da crise passar? É que eu acho que a crise só vai acontecer com uma espécie de... É preciso que este material humano seja mais rarefeito. É preciso que as pessoas que estão num festival, todas diferentes que sejam, estamos a falar da mesma coisa. Não é possível juntar num press junket uma pessoa que quer saber se o Hugh Grant teve uma história com uma prostituta, que foi a história dele, e tens um jornalista a perguntar alguma coisa sobre o filme. É absurdo. E eu penso que o próprio ator se sente ali, de certa forma, exposto e usado. Quer dizer, não faz muito sentido. Eu acho que... Olha, eu decidi, por exemplo, que eu, nos festivais, eu só faço entrevistas individuais. Nos casos em que é possível. Porque é possível, hoje, até com a tecnologia, tu fazes uma entrevista individual depois do festival acontecer, quando o filme chega ao teu território, é muito fácil hoje entrevistares, por exemplo, através de uma plataforma de um Zoom, e isso pode ser muito interessante e pode ser rico. Mergulhar naqueles junkets, não é? Naquela supermercado de tudo e de coisas completamente diferentes, é que eu acho que pode se calhar até satisfazer algo. Eu acho que há alguns jornalistas, não lhes chamaria críticos, nem sei se chamaria jornalistas, mas que colecionam, digamos, junkets, colecionam autógrafos, colecionam fotos para o Instagram com as vedetas. Sim, estão aí... Mas pronto, ok, chamemos-lhe ardor juvenil, enfim, não sei, mas não é sequer a relação que eu tenho com o cinema, mas essa relação que eu tenho com o cinema, e que se calhar é a relação daquelas 4 pessoas que tu viste neste filme, que tu achaste que eram 4 misantropos, não é hoje de facto a maioria do protocolo, digamos assim. Mas diz-me só mais uma coisa que eu tenho curiosidade. Apesar de tudo o ambiente, esse glamour à volta do festival, ele ainda existe? Alguma coisa disso? Dessa, falavas de Cannes no início, dessa coisa das estrelas. Isso... Sim, existe, sei lá, se tu no meio do festival dás um passeio pela Croisette, pela Marginal, vais passar por uma série de hotéis em que está sempre imensa gente à porta, porque sabem que o ator ou que a atriz tal está ali hospedado e que vai sair, porque tem uma coisa de imprensa ou tem a apresentação de um filme, portanto as pessoas estão ali. Depois há um momento das sessões de gala, portanto, em que é o desfile, tudo aquilo é muito bem organizado, muito ritualizado, as várias equipas dos filmes, o filme que está em exibição nessa sessão de gala, mas depois o júri, que também o júri hoje é formado sobretudo por vedetas e personalidades. Houve uma altura em que havia uma parte do júri em que era formado, por exemplo, elementos da imprensa, crítica, isso desapareceu, neste momento são personalidades, não é? O elemento do júri é em si também uma vedeta, ou seja, é alguém que certos jornalistas ou pessoas das redes sociais vão querer fotografar. Há de facto isso. Há as conferências de imprensa... Os críticos não conseguiram conquistar o estatuto de vedetas, mesmo quando faziam parte do júri? Não, e eu acho que acho que faz sentido que assim seja, porque, sabe, se tu vais ver, eu acho que a função do crítico ali era outra. É porque, na verdade... Quer dizer, os críticos do Sky e do cinema eram personagens, não eram? Sim, mas não eram conhecidas do grande público. Isto é, tu vais ver, por exemplo, as listas dos jurados de há 30 anos atrás, era inacreditável, não é? Não era só as listas dos filmes da competição, era quem estava como júri, quer dizer, sei lá, tiveste... Nem vale a pena, quer dizer, todas as pessoas que já morreram e que foram extraordinárias foram júris do Festival de Cannes ou o Festival de Veneza. Tu hoje também tens, não é? Também tens os escritores, mas quer dizer, mas havia ali de facto uma autoridade naquelas figuras. Quando a imprensa ali estava, não estava porque essas pessoas, ninguém estava ali para estar à altura da François Sagan ou do Tennessee Williams, ou da própria Ingrid Bergman. Era outra coisa, era a ideia de teres num festival que se definia também por ser um festival com espaço para os autores, para teres um lado da cinefilia, porque estas personalidades, não é? O Tennessee Williams não eram propriamente, imagino, quer dizer, não tinham que ser necessariamente cinéfilos, estão lá
estão lá também para que o prémio, que o palmarés, seja algo de alargado, não é? Que corresponda, que não seja também apenas uma espécie de bolha, não é? Bolha crítica. Mas havia uma participação dos críticos, portanto, os críticos não tinham que ser necessariamente, não tinham que ser e não podiam ser tão conhecidos, não é essa a função deles, mas era de facto, eles participavam. Tiveste casos, por exemplo, de cineastas que eram tão veementes como os críticos, por exemplo, o Nanni Moretti. O Nanni Moretti, quando foi júri, quer dizer, há mais histórias incríveis dele, da capacidade dele de manipular o júri, não é? Para conseguir que os seus cineastas amados, por exemplo, olha, o Abbas Kiarostami, conseguissem um prémio. Depois, no final, as pessoas descobriam que tinham sido enganadas pelo Nanni Moretti. Ou seja, o Nanni Moretti aí era um cineasta, é também uma vedeta, não é? Mas tem uma cinefilia muito determinada como um crítico. Pronto. Mas, de facto, os júris eram muito variados. Acho que isso se perdeu, virou tudo muito para o lado people, e há anos mais interessantes do que outros, mas são personalidades. E, portanto, acho curioso quando os jornalistas e críticos estão a escrever e a dizer o filme favorito é não sei quê. Como é que isso é um jogo? Porque como é que nós sabemos qual é o filme? A gente pode dizer qual é, por exemplo, o favorito da imprensa, porque são publicados durante o festival, são publicados listas dos jornais com as estrelas. As pessoas podemos dizer, mas as pessoas que estão no júri são outras pessoas. Portanto, a gente diz, vai ganhar o filme tal, vai ganhar o filme tal. Mas quer dizer, isso faz parte do espetáculo, não é? São 9 pessoas que ali estão, inclusive são 9, eles próprios são diferentes, todos entre si. Mas, portanto, quando dizemos o filme é um filme, às vezes há assim pessoas que dizem com ar, tipo, o filme é o filme. Não sabemos, porque aquelas 9 pessoas podem não ter sido nada tocadas por aquele filme que está a entusiasmar tanto os jornalistas. E a par dessa questão dos social, não é? O glamour dessa coisa dos atores a circularem, etc. Surgem aqui e ali sempre questões políticas, debates, polémicas, não é? Há sempre qualquer coisa que aparece que também vem para os jornais e que também faz... Sim, neste momento, por exemplo, as conferências de imprensa são locais onde, às vezes, uma pergunta desencadeia uma resposta às vezes mais ligeira ou mais desatenta ou menos preocupada, e às vezes essa resposta incendeia qualquer coisa. Quase nunca tem a ver diretamente com os filmes. Tem a ver com algo que diz respeito à idiosincrasia daquela pessoa, por exemplo, um cineasta, que quando fala, mas muitas vezes tem pouco a ver com o filme e tem muito a ver com as questões da atualidade. As questões que estão a ser tratadas nas televisões, nas redes sociais, e aquele momento, que é um momento um bocadinho traiçoeiro, não é? Porque às vezes as pessoas as coisas são ditas num outro contexto, as pessoas estão, sei lá, estão a olhar, por exemplo, de uma célebre e desastrada conferência com o Lars von Trier, em que ele acabou a falar no Hitler, e aquilo foi obviamente uma provocação do Lars von Trier em relação àquilo que ele estava a sentir que estava a acontecer do lado de lá da parte dos jornalistas, que era ele querer responder àquilo que ele achava também que era uma provocação. Portanto, aquilo gerou-se ali uma espécie de quase de coisa de crianças irrequietas, e aquilo depois deu que o Lars von Trier foi considerado persona não grata do Festival de Cannes por... Dá uma espécie de teste do politicamente correto. Completamente. E há realizadores que têm essa, como o Lars von Trier, que não estão nada preocupados com isso e sobretudo querem incendiar isso, e depois as coisas deflagram de uma forma... Mas eu acho isso interessante, tudo isso. Eu acho que isso faz parte de um festival. Não é? O festival é ali um momento, não é? São aí 12 dias em que tu estás... As coisas estão... Digamos, os hormônios cinéfilos estão ativos. Mas eu acho que era preciso saber exatamente quem são as pessoas, para que é que servem os festivais, quem são as pessoas que o cobrem, o que é que se quer de um festival, não é? Porque eu acho que de facto queremos coisas radicalmente diferentes, não mesmo opostas, e o festival tem que supostamente responder a todas essas expectativas, e às vezes as respostas não são, o resultado é contraditório. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.